E num determinado momento, eu recebi o convite de uma família amiga dos meus pais, tradicionalmente amiga dos meus pais, para que eles tinham uma propriedade aqui e queriam fazer a capela, porque eles já tinham comprado a propriedade com a residência, uma residência térrea que acompanha a curva de nível, uma grande curva assim na paisagem. E essa capela não estava feita, só deixei o lugar dela. Os primeiros proprietários, que eram o Dr. Fábio Moraes Abreu e sua família, eles iam fazer a capela em seguida, deixavam só o lugar marcado. Aí houve o falecimento do casal e os filhos depois resolveram vender, e a família Samarone então comprou e me chamaram para fazer a capela. Eu já tinha o lugar certo, até o caminho até ela já estava pronta. Então eu concebi essa capela como na beira do rio. Eu queria colocar dois conceitos: a cruz de Cristo e o abrigo do homem. Quando esses conceitos ficaram bem claros no meu pensamento, o desenho veio rapidamente. Por quê? A cruz de Cristo eu implantei na água. Muito simbólica, né? Com todas as possibilidades da leveza que essa cruz necessariamente deveria ter. Mesmo porque já bastante contrastante com o verde do entorno, a cruz era vermelha, que quer significar, sim, o sangue de Cristo. Então é uma cruz vermelha implantada no lago, nas águas do rio, né? E a capela se reporta a uma arquitetura inicial da abóbada, tradicional, mediterrânea, que simplesmente, apoiada em 4 pontos, fica elevada do chão, ela não chega no chão, fica no ar. Então, também buscando essa leveza e essa identidade etérea, né, do tema da capela. Apenas 2 singelos muros de pedra, baixos, mais baixos que a abóbada, fazem a delimitação do espaço do átrio, da nave, do altar e do fundo do altar. Sendo que o fundo do altar é a natureza, é o rio e a margem verde do outro lado. Com isso, eu coloquei realmente uma capela integrada na paisagem do entorno, como não podia deixar de ser. Ela não é um objeto isolado, ela está perfeitamente integrada. E ela é uma simples folha de papel curva assim, muito leve, que apenas abriga e dá uma sombra para uma série de atividades que podem acontecer nesse espaço. Essas atividades não são só religiosas. Já houve aqui a apresentação de um músico, a apresentação de poesia, já houve alguns eventos que não eram simplesmente a missa ou o culto religioso. É uma sombra na paisagem, uma sombra que pode ter múltiplos usos,
Mas, de qualquer forma, é um auditório voltado para a natureza. E é muito agradável você sentir todo esse verde da água e da mata do outro lado da margem, e essa cruz implantada entre a capela e essa paisagem. A cruz vermelha, que é uma cor complementar ao verde, ela se sobressai bastante. E, simbolicamente, eu a coloquei não paralela à capela, e sim criei um eixo distônico com relação ao espaço da capela. Ela é um pouco inclinada. Como era a palavra de Cristo distônica com relação à sociedade da época. Toda essa simbologia está expressa em duas formas, uma abóbada e uma cruz, inseridos numa paisagem bucólica e à beira da água como esta. É simples. Para chegar nela não foi simples, foi muito elaborado, muito pensado, mas também não muito longa. Uma semana já foi suficiente para concebê-la e apresentá-la ao proprietário, que gostou muito, e em seguida já partiu para a execução muito rápida. É uma abóbora de tijolo, uma coisa que em 3 meses ela deu para ficar pronta. Depois foi só fazer os acabamentos e a capela está aí configurada e tem sido muito reclamada, convocada para exposições de arte sacra internacionais, como sendo um exemplo de integração muito forte da imagem da religião e da natureza. Então, em Pavia, na Itália, na França, participou de uma exposição. Aqui em São Paulo, né, algumas exposições e alguns livros internacionais, ela faz parte. Enfim, é uma capela que é considerada, principalmente lá em Pavia, que cada 2 anos tem uma Bienal de arte sacra, né, de arquitetura sacra, em que de 4 em 4 anos, todos os templos novos são levados. E naquela época a capela foi chamada como um dos... Eu estive lá e eu vi arquitetos do mundo inteiro admirarem. Eu ficava muito satisfeito porque uma ideia tão simples, né? Mas que raramente se vê uma integração tão direta assim da natureza e do espaço sacro. Essa, em síntese, é a ideia e mais ou menos a história desta capela. E ela é conservada pela família Samarone com muito carinho, né? Eles são muito religiosos e existem cultos católicos aqui, eles fazem muitas reuniões, a filha casou-se aqui, a neta, e ela faz parte agora da arquitetura da fazenda, relembrando numa reinterpretação da antiga casarão colonial e a sua capela, da tradição da nossa arquitetura. Naturalmente revista num desenho moderno e integrado na natureza. Essa é a ideia dessa capela.